Sejam bem-vindos, desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe as suas vidas e a sua família. Peço para que deixe o seu like e se inscreve no canal, porque sempre vou trazer a mensagem de Deus para edificá-lo como homem, para edificá-la como uma mulher de Deus, pois é através do aprendizado da palavra que nós nos tornamos pessoas melhores. Todos nós, irmãos e irmãs, sendo cristãos ou não, podemos perceber que a maldade e a iniquidade do homem tem aumentado muito esses últimos anos. Nós olhamos para os noticiários e só tem tragédia, só tem morte, e isso acaba se tornando normal no nosso dia a dia. Apenas não vai se tornar normal se acontecer conosco. Apenas não vai ser normal se acontecer algo com alguém da nossa família. As pessoas atualmente estão matando seus irmãos e irmãs por motivos que poderiam ser resolvidos através da palavra de Deus. Se essas pessoas procurassem um ambiente bom e mudassem o seu coração para a bondade que Deus determinou que todos nós tenhamos, elas não estariam nesse momento fazendo mal às outras pessoas. Depois que Caim matou Abel porque teve inveja do seu irmão, Abel havia conseguido uma resposta de Deus e Caim não conseguiu essa resposta. Quando Abel deu o sacrifício para o Senhor, ele deu o melhor que ele tinha, enquanto Caim, ele deu o que lhe sobrava. Quando damos algo ao Senhor ou fazemos algo para Ele, devemos fazer da melhor maneira possível para que Ele veja que nós estamos buscando Ele de todo o nosso coração. Adão e Eva, depois da morte de Abel, tiveram que lidar com a situação e com a dor da perda que tiveram pelo seu filho amado, que apenas fez a vontade de Deus. Enquanto Caim, por ter escolhido o pecado, acabou fugindo por causa do erro que tinha cometido. Quando alguém faz algo de errado, essa pessoa faz escondida dos outros, ou simplesmente espera a oportunidade para prejudicar a outra pessoa. Depois da morte de Abel, Adão e Eva puderam ter um outro filho, que se chamava Sete, e um nome importante e conhecido na Bíblia pela genealogia de Sete é Noé, um homem íntegro e justo aos olhos de Deus. Noé não queria se corromper e, apesar de haver tanta maldade, ele se mantinha correto aos olhos de Deus. E assim como nos dias de hoje, que há corrupção, há maldade, pecado, sofrimento e dor, era o que acontecia nos dias de Noé. Só que nos dias de Noé havia isso em excesso. Havia muita iniquidade e injustiça aos olhos de Deus. E na palavra fala sobre isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação e pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Depois de Deus ter falado isso, Deus anunciou a Noé o dilúvio e falou que iria limpar toda a maldade e a violência que o homem escolheu. Irmãos e irmãs, devemos usar o exemplo de Noé em nossas vidas. Apesar de toda a humanidade estar corrompida naquela época, Noé era o único justo que Deus conseguia ver. Devemos limpar o nosso coração e não permitir que as pessoas corrompam os nossos bons costumes, que é a nossa comunicação com Deus, e que também é a bondade e a misericórdia que Ele depositou no nosso coração. As pessoas sempre vão querer oferecer algo que você não precisa.
As pessoas sempre vão seguir o seu desejo porque não conhecem da palavra, ou conhecem, mas esfriaram tanto o seu coração ao ponto de não crer em Jesus e não dar importância à palavra e os ensinamentos que Ele nos passou. O mundo, meus irmãos e irmãs, está corrompido. O mundo, ele está indo de mal a pior. O mundo vai tentar corrompê-lo. O mundo vai falar: somos livres e fazemos o que queremos. Mas o mundo, ele não oferece a salvação e muito menos ele limpa o seu coração. Então, meus irmãos e irmãs, a mensagem de hoje é essa: busquem melhorar vocês primeiro, melhorem a sua mentalidade, melhorem o seu coração, para que depois possam chegar aos seus irmãos e irmãs e tirarem o cisco do olho deles. Devem retirar primeiro a trave que está no seu olho, para que depois possam ajudar os seus irmãos. Não corrompam os seus bons costumes. Vocês não são como as outras pessoas. São únicos aos olhos de Deus e cada um tem o seu chamado. Então continuem permanecendo firmes na palavra e antes que Jesus volte, limpem os seus corações. Amados e amadas de Deus, fiquem com Deus e permaneçam na fé. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Satanás. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele.